Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o nosso módulo que nós estávamos falando em relação à poluição. Então na aula passada eu até comecei a falar um pouquinho a respeito da poluição, relacionado a alguns conceitos da chuva ácida, monóxido de carbono, sobre o efeito estufa. Se eu não me engano eu passei sobre poluições até do ar, se eu não me engano aqui da onde nós falamos. Então nós vamos continuar hoje o nosso tema, porque é um capítulo um pouco grande, extenso, e fala um pouquinho sobre tipos de poluições, né? Como que a poluição ela pode completar aí, no caso, o seu ciclo em relação aí tanto a ação antrópica ou então também uma parte natural também, em alguns casos. Então tem casos que a poluição pode ser até natural, né? Mais difícil, equilibrado, a natureza já tem suas constituintes assim. Mas a maior parte da poluição que nós encontramos hoje é de forma antrópica, né, causada aí por ação humana. Então nós temos aí poluição aí no caso do ar, com compostos sulfurosos, né, relacionados também a monóxido de carbono, aí que vai estar aí em grande quantidade aí, principalmente com a combustão do petróleo e do carvão. Monóxido de carbono, né, a gente sabe aí que ele pode aí, pessoal, no sangue humano aí, evitar que a hemoglobina, no caso, receba aí o oxigênio. Então, ou seja, tem pessoas que podem morrer em relação aí à não oxigenação sanguínea em relação ao monóxido de carbono. Então, nós temos aí grandes emissões. Ou seja, aqui alguns gráficos de emissão de carbono, né, de CO2, ou seja, da atmosfera, ele demonstra um pouco essa curvatura de 1960 a 1988, a quantidade de organismos aí que podem estar liberando o CO2, observando desmatamento, crescimento do nível industrial, crescimento dos carros, coisas que vocês já estão cansados de observar aí, né? A chuva ácida, que eu até comentei um pouquinho com vocês, chuva ácida, o efeito estufa, que é o aquecimento global relacionado com o aumento de gases de CO2 na atmosfera, que os raios solares entram em contato com esses gases da atmosfera aí, no caso CO2, e refletem essa luz solar que era para voltar para o espaço, para a Terra, aquecendo o planeta, né, que na verdade existe aí algumas teorias bem complexas em relação aí ao efeito estufa, se ele realmente é natural ou se é algo relacionado com a emissão de gases de CO2. Por quê? Queimadas, vulcões, tudo isso também são fontes de eliminação de CO2 que gera o aquecimento global aí na natureza. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vou falar menos aqui do efeito estufa, que são coisas mais funcionais, a gente estuda direto aí, né? A gente tem aí ranking de países que entram em contato com esse liberação de CO2, que são os líderes aí em emissão aí, no caso, que tem aí essa ponte nesse processo aí. Inversão térmica, né, que é aquela névoa que eu não sei se eu falei da inversão térmica, se eu não falei, eu vou falar sobre ela depois. A camada de ozônio, pessoal, é uma camada de gás ozônio, O3, que fica aí na atmosfera. Então, ou seja, ele é um filtro natural da nossa Terra. O que acontece com ele? Ele vai gerar aí, né, a proteção contra raios ultravioleta. Então, a camada de ozônio, eu tenho um gás O2 que mistura com o oxigênio livre formando o O3 e ela vai filtrar raios, a radiação ultravioleta do Sol aí, que pode gerar danos aí na natureza, ou seja, ela gera aquecimento, ela gera esses raios ultravioletas aí, UVA, UVB e UVC, pode gerar queimaduras na pele, desenvolver câncer de pele, desenvolver queimaduras aí em plantações, né, aquecer regiões, então tudo isso é gerado. Então o que acontece? Existem alguns gases, clorofluorcarbono, chamados de CFCs, que são gases aí que eles destroem as moléculas de O3, ou seja, elas destroem a camada de ozônio. Então foi verificado um buraco na camada de ozônio, né? Em 6 de outubro de 1993. Eu vi uma reportagem ano passado que esse buraco da camada de ozônio está voltando a se fechar novamente, ou seja, essa proteção ela tem uma abertura, ela tem um buraco, e esse buraco ali gera
problemas ambientais. Então, alguns países criaram aí metodologias específicas para tentar diminuir a quantidade de gás do CFCs. Então, ou seja, eles utilizam gás metano, butano e ciclobutano em função da utilização do gás do clorofluorcarbono. Então, ou seja, tentar mudar. Então, ou seja, existe conceitos aí para modificação da estrutura. Onde nós encontramos esse gás aí, clorofluorcarbono? Em aparelhos de refrigeração, em spray, né? Então tudo isso aí existe a emissão desse gás do CFC e ele acaba destruindo aí a camada de ozônio. Então eles tentam aí hoje modificar essa química, tentar achar elementos químicos que vai diminuir essa emissão aí, pessoal, porque esse buraco ele estava crescendo, estava dando grandes partes de liberação aí na camada de ozônio e gerando a destruição dela. Então, ou seja, isso aí é uma ameaça, isso é algo que pode gerar aí problemas para a natureza. Poluição da água, pessoal, poluição da água, no caso aí, deixa eu só falar aqui sobre a emissão de gás aqui, de mostrar dessa tabelinha aqui, eu volto lá na água, tá bom? Então a gente tem emissão de gases poluidores aqui que aquecem a atmosfera. Então nós temos aqui o setor, energia, desmatamento, agricultura, indústria e participação aqui no efeito estufa, A energia 35%, desmatamento 10%, agricultura 3%, indústria 2%, nessa participação aqui. O gás CFCs, no caso ele advindo aí clorofluorcarbonos da indústria, que participa aí no efeito estufa. O gás metano, observe que na agricultura que está relacionado ao gás metano lá da composição do intestino ali dos ruminantes, que gera ali organismos simbiontes que vai quebrar ali, gerar o metano. Então observa que aqui é um pouquinho maior. O óxido de nitrogênio, então outros. Então isso aqui é só um pouquinho sobre a participação de cada elemento, beleza, pessoal? Então quando a gente fala de poluição da água, nós estamos falando de elementos que vai estar aí poluindo a água. Então nós temos aí esgoto doméstico, dejetos industriais, por exemplo, restos aí de lava-jato, produtos químicos de lava-jato, de oficina mecânica, ali no Mutuca ali, de frente ao Beira-Rio tem aquela ponte, eu tenho ali uma saída de esgoto de uma oficina mecânica, creio que é de uma oficina mecânica, porque direto eu vejo saindo óleo diesel, gasolina dali, tem um cheiro bem fétido, e ali debaixo tem peixes. Então assim, é muito triste a gente ver liberações de esgoto, Então, quando a gente lança esgoto no rio, nós estamos lançando material orgânico. Então, ou seja, nós estamos ali levando organismos, matéria orgânica para micro-organismos. E isso pode gerar o quê? Uma superpopulação de bactérias. O que é uma ET, uma estação de tratamento de esgoto? Eu vou pegar, no caso, numa ET, eu vou pegar ali o esgoto cru, colocar esse esgoto cru em banheiras para bactérias ali, no caso, comer essa matéria orgânica, bactérias aí aeróbicas. Depois as bactérias anaeróbicas vai comer o resto lá, o resto daquela matéria orgânica, e eu vou limpar aquele material, ou seja, eu vou estar ali fazendo uma limpeza. O rio também faz essa limpeza, o rio faz esse processo, ou seja, plantas, bactérias, micro-organismos ali no rio, ele acaba pegando aquele esgoto e dissolvendo ele naquele rio. Só que o que acontece? A grande quantidade de pessoas liberando essa matéria orgânica no rio gera poluição. Então, para isso eu tenho que colocar esse material primeiramente numa ET, e nessa ET eu vou tratar ele para lançar esse material aqui no rio já tratado, ou seja, eu lanço uma água aqui não para o consumo para beber, mas uma água menos limpa. Agora, se não tiver a ET, esse esgoto vai ser lançado totalmente cru, ali no rio. Então, ou seja, vai gerar uma poluição e isso não é legal. Então, pessoal, quando a gente fala no processo de poluição, nós estamos falando também desse processo onde o importante é eu pensar no resíduo. É só a gente lembrar daqueles rios ali, Aqueles rios, o Tietê, o Tamanduaí, ou seja, o Pinheiro, são rios aí onde corre esgoto a céu aberto. Então, o que acontece? Primeiro vem as bactérias aeróbicas, elas comem matéria orgânica. Depois acaba o oxigênio. Aí vem as bactérias anaeróbicas, ou seja, essas bactérias vão liberar o ácido sulfídrico, que vai dar um cheiro de ovo podre, aquele cheiro nojento. No Mutuca tem disso de vez em quando você vai lá, você sente esse cheiro lá. Então, ou seja, gerado aí por esse despejo de esgoto. A eutrofização,
que acontece aqui com a eutrofização, pessoal? É o aumento de nutrientes. Então, se eu aumento a quantidade de nutrientes nesse ambiente, né, se tem muito nutriente na água, né, eu vou estar o quê? Acelerando aqui a produtividade primária. Aí, no caso, organismos ali pode gerar uma lâmina d'água. Então, ou seja, o esgoto, resíduos industriais, às vezes com potássio, com fósforo, fertilizantes agrícolas que tem nitrogênio, potássio, fósforo, erosão, né, que vai gerar ali no caso a eutrofização. Então eu vou ter o que? Um aumento, um desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio ecológico, né, vai gerar ali um tapete, a floração da água, né, que vai transformar aquilo ali numa lagoa cheia de lodo, resíduo. Aquilo ali, pessoal, quando aquela superfície da lagoa ali, embaixo tem meu peixinho aqui. Isso aqui é um peixinho, tá, pessoal? Finge que é um peixinho aqui, tá? Rapaz, mas que peixe feio, hein? O peixe, o que acontece aqui? A luz solar entra aqui, a bactéria, né, as cianobactérias vai fazer ali a conversão de CO2 em oxigênio, oxigenando a água, né, com o CO2. Se não passa a luz solar, as cianobactérias aqui, cianoalgas, não vai fazer a respiração, né, a fotossíntese dela não vai gerar CO2. Os organismos que dependem do CO2 não vai ter oxigênio, vai morrer peixes, morrer animais, né, e aquele lago vai ficar praticamente ali sem oxigenação, ou seja, cria um tapete de bactéria, de algas, um tapete de lodo, né, um tapete de plantas, muitas vezes, aquelas plantas aquáticas, impedindo a passagem da luz, que vai acontecer também no caso de um derramamento de óleo, petróleo também, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo, beleza? Então, nesse processo aí, a poluição por fosfato e nitrato, né, que no caso aqui fertilizantes usados na agricultura, que vai gerar também essa floração da água, tá bom? Então nessa floração eu vou ter o que? Esse tapete vai impedir aqui, né, a oxigenação da água por esses organismos. Então isso vai impedir, pessoal, vai causar ali, por exemplo, a decomposição do material morto. Então isso tudo gera ali aquela poluição. Poluição por resíduos não biodegradáveis. É que são compostos não biodegradáveis, pessoal.